Olá, pessoal. No episódio do Resenha M8 de hoje, nós vamos receber Murilo Bustamante, uma figura emblemática do esporte. No jiu-jitsu e no MMA, ele teve um papel determinante para a popularização do jiu-jitsu e para estabelecer as regras atuais que a gente vê no MMA atualmente. Vini, chama na vinheta. Salve, rapaziada, mais um episódio aqui do Resenha M8. Aquele de praxe, né? Antes de começar, já lembrando, segue aqui a gente no canal, compartilha, se inscrevam. Aqui tem sempre uma resenha de qualidade, né? Estamos com alguns programas novos que vão começar aí essa semana aí. Em breve vocês vão saber mais, né? www.m8sport.com.br, um site totalmente atualizado, tudo que acontece no mundo do MMA, do jiu-jitsu, do grappling, tudo com a nossa jornalista Manu Oliveira. Isso E aí, aí, Manu? grande responsabilidade manter atualizado. Um trabalho que a gente faz com muito prazer, né? Jiu-jitsu, MMA é sempre novidade, todo dia, todo momento a gente está aqui na M8 sempre antenado. Nosso convidado de hoje é Uma lenda. é uma lenda, Uma um lenda. personagem emblemático da história do esporte, do MMA E do e do jiu-jitsu. jiu-jitsu. Isso. Murilo Bustamante, é um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, As prazer portas da meu. M8 estão sempre abertas para você e é uma honra receber você aqui hoje. Com Obrigado, certeza. fico lisonjeado. Um prazer estar aqui fazendo essa resenha, batendo esse papo com vocês. Os- E, mestre, pra gente começar assim, como é que foi essa... Vamos falar um pouco primeiro do jiu-jitsu, né? Como é que foi o início da sua jornada assim no jiu-jitsu? Rapaz, eu sou o temporão de uma família de irmãos mais velhos, né? A diferença dos meus irmãos mais velhos era de 7, 8 e 9 anos. E um deles, o Maurício, começou a treinar jiu-jitsu, aí acabou levando meu outro irmão, Marcelo, que na verdade era o mais velho, e eu, moleque, ali, né? Os caras já com 18 anos, mais ou menos, 19 anos, por aí, já adultos, né? E eu, moleque, 10 anos de idade ali, tava fazendo tudo que os caras faziam, né? Assim, ia na onda, né? Então, os caras começaram a surfar moleque, depois eu comecei a surfar também com 10 anos, e aí, logo nessa idade, eles começaram a me levar para ver campeonato de jiu-jitsu, que eles lutavam de faixa branca, faixa azul, e aí me levavam pra academia também, eu tava sempre na onda ali. Tinha que fazer, os caras me botavam no carro, vamos ali com a gente. Aí ia na academia, corria, ficava perturbando todo mundo, e aí comecei a treinar com 10 para 11 anos, em 77. Mas assim, tipo, uma atividade a mais, entendeu? Sem compromisso, não competia, nada disso. Meu negócio era surf na época. E quando não tinha onda, eu ia treinar. Quando tinha onda, eu passava a tarde inteira surfando e chegava em casa, fazia o dever de casa. No Rio dormia. mesmo, né? No Rio. Eu estudava de manhã. Você nasceu no Arpoador, não foi? Eu nasci perto do Arpoador, nasci ali no posto 6. Uhum. E Berço ali aí do surf, né? ali eu, ia à praia direto, surfei muito no posto 6 ali do lado forte, muito no Arpoador, muito no Diabo, então virou assim meu passatempo favorito, era ir pra praia surfar as férias inteiras, então era surf o dia inteiro, né? As pranchas gigantes, eu molequinho ia carregando a prancha, né, da minha casa, que eu morava ali na Souza Lima, que pro Arpoador eram pelo menos uns 10 blocos assim, então ia carregando aquele prancha assim, não tinha pranchinha pequena na época, então não era pranchão, mas era uma prancha grande para mim, né? E aí eu fui me apaixonando pelo esporte, até hoje eu surfo, não tanto quanto eu gostaria, mas eu fui meio que trocando de esporte assim aos poucos, né? Aconteceu uma coisa na minha vida que mudou muito, assim, provavelmente uma das razões de eu ter minha pegada assim mais ao jiu-jitsu foi que eu me mudei e fui morar longe da praia. E aí a academia ficou mais perto da minha casa do que a praia. E aí eu comecei a frequentar mais a academia, treinar mais, fui ficando mais adolescente. Aí quando eu comecei a competir, eu realmente me apaixonei, né? Porque eu competia surf também, mas eu não ia muito bem nas competições, eu competia pior do que eu surfava no dia a dia. Porque depende de condições naturais também, da onda, de você pegar a onda, acertar aquela manobra, aquela coisa. Então, quando eu comecei a competir jiu-jitsu, foi uma coisa mais simples para mim, dependia mais de mim, do meu adversário ali, daquele momento, presença no momento, e eu me adaptei muito bem, comecei a ter ótimos resultados, fiquei realmente meio que viciado naquela adrenalina, né? E aí, mistura de medo com ansiedade, com tudo aquilo, e para o adolescente aquilo ali vai,
né? Você vai tendo bons resultados, vai te testando, vai te fortalecendo, né? Vai te dando mais autoconfiança. Eu era um garoto muito tímido, vindo com a família desestruturada, meu pai bebia, então aquela coisa ali, eu era um garoto muito tímido, baixa autoestima, e aquilo ali foi me fortalecendo, foi me deixando assim, eu não conseguia mais largar aquilo, entendeu? A competição para mim, às vezes eu estava machucado, eu voltava para academia 2 semanas, já tem uma competição, eu vou entrar. E às vezes entrava assim, diversas vezes entrei assim, destreinado, mas como eu competia muito bem, a minha performance nas competições eram muito boas, eu conseguia equilibrar, e mesmo não estando tão treinado, porque eu performava bem, e fui vencendo as competições assim direto. E né? da Assim, faixa azul a preta você perdeu 2 vezes, não foi isso? da faixa azul à preta, eu perdi uma vez na faixa roxa por vantagem, perdi na faixa azul 2 vezes por ponto. Eu tive 3 derrotas até a faixa preta. Na faixa preta eu comecei assim deslanchando, fui ganhando tudo, até que começou a chegar uma geração muito treinada, que aí começou a equilibrar. Que aí Fábio Gurgel, Traven, Castelo Branco, e a galera começou a equilibrar ali. Mas, assim, eu sempre tive uma performance muito boa nas competições, assim. Eu acho que eu sempre reagi muito bem sob pressão. É até interessante isso, porque você falou que no surf não, você sentiu essa dificuldade por conta dos fatores externos e você não competia bem. No jiu-jitsu foi uma identificação de cara ali com esse ambiente da competição, né? É verdade. No surf, eu acho que eu ficava, às vezes, tinha dias que eu ficava mais nervoso do que na competição de jiu-jitsu, assim, ficava naquela ansiedade, pegar a onda certa, aí eu errava, remava pro lugar errado, às vezes escorregava. Tinha bateria, assim, que eu acertava e surfava muito bem, mas não era sempre, entendeu? No geral, a minha performance, eu cometia erros nas competições que eu não conseguia consertar. Caía em hora errada na prancha, assim. Então, dependia de muita coisa, não só de mim, entendeu? Sim. E os erros eram mais difíceis de consertar, né? Na luta, às vezes você comete um erro. No MMA, não, né? MMA, você cometeu o erro, tá arriscado de você tomar um nocaute. Mas, assim, no jiu-jitsu, você tem tempo para consertar mais, entendeu? Não é uma luta, assim... dificilmente, só se for uma discrepância muito grande técnica, que o cara vai te finalizar em, sabe, assim, segundos, em minutos, sabe? Então, você tem tempo para consertar as coisas. E eu fui me adaptando muito bem a isso, né? E aí, depois, nunca mais consegui largar. E você pegou, assim, praticamente todas as fases, assim, do jiu-jitsu, né? Desde quando você começou até os dias de hoje, foi uma mudança bem grande, né? O jiu-jitsu, hoje em dia, eu tive numa competição agora, há pouco tempo, em Las Vegas, que é um Mundial Master, né? E realmente fiquei impressionado. Acho que foi o recorde, né, de competições, Mais de assim, de 12.500. inscritos, mais de 12 mil competidores. Eles fazem várias competições ao mesmo tempo. Mais uma feira, né? Ano que vem estarei lá novamente com o stand da BTT. Vou dar um seminário também. Provavelmente vou me graduar lá. Eles me convidaram para ser graduado. Ano que vem eu pego meu 8º grau, faixa vermelha e branca. Então eles me convidaram para ser graduado lá. Eu devo fazer um camp no Brasil também, em julho. Trazer meus alunos para comemorar essa graduação. Mas, assim, impressionante. Impressionante, assim. Inimaginável. 60 áreas de luta ao mesmo tempo, uma estrutura. Coisa, né? Parabéns ao Siriema e ao André, que fazem um trabalho fantástico. Essa organização toda deles, campeonatos impecáveis. Porque eu vim da época, cara, que você chegava no campeonato de manhã e você não sabia a hora que você ia lutar. E o próprio campeonato era escasso, né? Não, tinha poucos campeonatos e, assim, você não sabia. Por exemplo, quando eu comecei faixa azul, a gente lutava em Niterói, na Linge, né? Na Liga Niteroense, que era o Silvio, né? E que era o presidente, e a gente tinha que ir a Niterói lutar, não tinha campeonato no Rio. E aí depois começaram a ter os campeonatos no Rio. A Company entrou patrocinando, que era uma marca muito forte na época. Depois tiveram algumas outras marcas, Lightning Bolt, Em 87 você lutou no campeonato da Cantão também, não foi? Em 87, lutamos na Cantão. Na verdade, o meu relacionamento com o Cantão veio desde garoto, desde faixa azul. Porque eu conheci a Lívia, que era a diretora de marketing do Cantão. Ela patrocinava uma galera no surf. Eu comecei sendo patrocinado no surf, amador. E aí eu comecei a competir, aí migrei o patrocínio para o Cantão de Jiu-Jitsu. Depois eu trabalhei no Cantão e foi, assim, uma das primeiras marcas que começou a patrocinar, né? O Cantão e a Company. Aí depois eu mudei para a Company, fui trabalhar na Company, fui patrocinado da Company. E aí a coisa foi crescendo, sabe? Foi, assim, tomando um vulto, e as marcas foram entrando,
né? E Marca Clube de Futebol também patrocinava, né? Acho O que o Vasco Vasco patrocinava. o Vasco foi depois, né? A E aí geração já do Shaolin. o Cantão, quando esse 87 foi assim um campeonato marcante, que talvez o primeiro que eu me lembro, assim, não sei se foi o primeiro. Faixa marrom, né? Exatamente, faixa preta com faixa marrom. Se eu não me engano, essa foi uma das ideias que eu dei pro pessoal do Cantão, fazer um campeonato misto que eu era faixa marrom. E eu tinha muita gana de lutar com faixa preta, porque eu era um faixa marrom que eu competia muito bem, treinava muito bem com os faixas pretas já na academia. E eu queria lutar com todo mundo, né? Garoto, assim, eu queria lutar com todo mundo, assim, sabe? Assim, queria me testar, né? Eu sempre tive essa coisa de me testar. E aí eles botaram o campeonato faixa marrom e preta junto e foi sucesso total, assim, espetacular. Você viveu uma época ali do jiu-jitsu que era uma rivalidade absoluta com a luta livre, né? Jiu-jitsu contra a luta livre. Tanto é que em 1991 você tem dois marcos assim na carreira que foram muito importantes pra gente ver como o jiu-jitsu é hoje e como é o MMA, né? Que veio ali uma evolução do Vale Tudo, né? Em 91 você lutou aquele desafio da luta livre, tiveram as 3 lutas, você foi um dos vencedores, transmitido pela Globo, e foi um marco pro jiu-jitsu, né? Queria que você falasse um pouco desse momento, de como que o jiu-jitsu meio que sobrepujou aquela dominância ali com a luta livre, né? Aquela rivalidade, como que o jiu-jitsu ele se sobrepôs a isso? Na verdade, essa rivalidade, eu acho que ela começou antes, né? Começou com algumas confusões. Na rua mesmo, né? Eu acho que começou com confusão na rua, eu era muito moleque. E em 83, 84, eu não me lembro, eu tinha uns 17, 18 anos, teve um evento que foi no Maracanãzinho, que foi um desafio contra a luta livre e mais algumas lutas. Aí lutou pelo jiu-jitsu, lutou o Renan Pitangui, lutou o Inácio Aragão, lutou o Marcelo Berig, lutou o Pinduca. O Inácio lutou com o Bruce Lúcio, que era do Kung Fu, o Renan Pitangui, que era um surfista de onda grande renomado, assim, um cara que também era lutador, mas era um cara, assim, surfista respeitadíssimo no Havaí até hoje. Lutou contra o Eugênio Tadeu, não fez uma boa luta, porque ele não estava preparado, ele acabou derrotado, se eu não me engano. O Pinduca lutou contra o Marco Ruas. Isso também... você acompanhou como espectador, né? Esse eu fui como espectador. E o Marcelo Bering contra o Flávio Molina. Né? O Marcelo lutou muito bem, Marcelo é faixa marrom, depois disso o Rickson deu a faixa preta para ele, ele era aluno do Rickson. O Pinduca, ele pegou a luta em 2, 3 semanas antes, assim, ele tava... Eu me lembro disso bem, porque eu frequentava a academia, a mesma academia que o Pinduca, e o Pinduca estava dando aula de ginástica, ele tinha aberto uma academia de ginástica, musculação, então ele praticamente não estava frequentando a academia para treinar, mas ele pegou a luta e foi lá e representou, fez um lutão, mas não estava preparado adequadamente para aquilo, essa é a realidade. Muito corajoso, muito valente, fez uma luta, o Marco Ruas apareceu nesse momento, um cara muito duro, um boxe bom, difícil, mas os rounds curtos meio que toda vez que o Pinduca derrubava o Marco, ele caía do lado, coisa e tal, aí tinha um trabalho danado para derrubar, e quando chegava ali do lado, 5 minutos, entendeu? Então, foi uma luta que não teve resultado, foi empate, né? E aí eu vi aquilo, né? Eu já, fiquei assim muito motivado, mas era uma coisa assim completamente nova para mim. Passou um tempo, a luta livre meio que se fortaleceu com esse resultado, né? Porque o Eugênio ganhou do Renan, o Marcos empatou com o Pinduca, embora o Marcelo tenha ganho do Flávio Molina, deu uma fortalecida, porque a luta livre praticamente não se falava na luta livre no Rio, né? E aí a luta livre deu uma aparecida, se fortaleceu e teve uma luta do Rickson com o Hugo, que foi na praia e depois na academia, e aí essa rivalidade meio que aumentou ali. O Rickson, antes de ir para os Estados Unidos, se eu não me engano, em 88, 89, teve essas lutas com o Hugo, e a rivalidade ali aumentou por causa disso. E o Rickson venceu nas 2 oportunidades. E aí o Carson sempre estimulava os alunos a desafiarem, coisa e tal, aquela coisa. Eu sempre fui muito low profile, nunca gostei muito de ir para o jornal falar, assim, desafiar, o meu negócio era lutar. E aí o Valide foi nessa, ele desafiou, fez um desafio, coisa e tal, no jornal, saiu no jornal, e aí o pessoal da luta livre, a gente sabia que eles iam no campeonato, tinha um campeonato no final de semana, isso foi mais ou menos numa quinta, quarta-feira, não foi numa semana assim, em 91, se eu não me engano mesmo, começo do ano, e aí tinha um campeonato no Forte Copacabana, e aí o pessoal foi lá
aceitar o desafio, mas foi num galerão, assim. Foram 5 principais que estariam dispostos a lutar pela luta livre, que era o Eugênio, o Marcelo Mendes, o Hugo Duarte, Denilson e o Marco Ruas, que estava com eles nessa época. E aí eu procurei meu professor na época, o Carson, falei, Carson, olha, tu sabe, a gente está sabendo disso, como eu era faixa preta já na época, estava assim no pódio, todos os campeonatos, a maioria ganhando, e falei, Carson, ó, se o pessoal for desafiar, eu nunca pretendi ser lutador profissional ou lutar vale tudo, então mas eu me sentia ali na obrigação de, como era um competidor, já era um expoente ali naquela época, eu falei, cara, tem que me colocar à disposição, porque não dá para eu desviar desse desafio, né? Esse desafio é para o jiu-jitsu, eu represento o jiu-jitsu. Eu me senti na obrigação, falei para o Carson, coisa e tal. E aí os caras foram lá no campeonato, desafiaram. O Carson tomou a frente junto com o Marcelo Bering para receber, para falar com o pessoal. A gente levou todo mundo para uma sala, ficou aquela coisa, aquele mal-estar ali, mas foi contornado. A gente começou a conversar, coisa e tal. E armou-se uma luta que assim, combinou-se para se fazer um evento, né? Não tinha nada assim, naquele momento estipulado, data, nem local, nem nada. Foi tudo uma conversa um compromisso para se fazer, de alguma maneira, né? Mas Então, tinha uma organização por trás ou eram vocês que não decidiam tinha ali? organização nenhuma. A gente era assim uma coisa completamente amadora, entendeu? Assim, no final não tinha ninguém para organizar, né? Já estava se pensando a gente já estava treinando, o pessoal de lá treinando, não tinha evento montado e a gente já estava vendo que ia lutar numa academia, assim, já estava o plano já estava mudando. Então, isso, se eu não me engano, foi no começo do ano. A luta aconteceu no dia 31 de agosto de 1991. E aí a gente foi treinando, aí eu era muito amigo do Marcelo, trouxe o Marcelo Bering para perto, o Carson gostou do Marcelo, já conhecia o Marcelo, um cara valente pra caramba, super técnico, já tinha lutado, era o mais experiente da equipe, o único que tinha lutado já. E o Fábio Gugel treinava muito com o Marcelo nessa época, e o Marcelo trouxe o Fábio, o Carson também já conhecia o Fábio, gostou do Fábio, e trouxe o Fábio, ficou treinando com a gente, Marcelo também. E aí a gente fez meio que um time ali, que era eu, a Mauri, o Valide, o Marcelo e o Fábio. E iam treinar, assim, foi uma época que, assim, hoje em dia tem muito disso, né, dos adversários treinando juntos. Mas na minha época, assim, essa época de faixa preta era praticamente inviável isso acontecer, assim, Era inadmissível. era muito difícil acontecer, assim, sabe, assim, o cara de outra academia treinando com ela, não era bem visto. Sim. Era o Né? cliente. Né? Não era bem visto, era uma coisa assim, era adversário e tem que lutar, acabou, não tinha essa coisa de dar um treino, vamos dar um treino, não tinha essa coisa não. E aí todo mundo começou a treinar junto, o Fábio, que era do Jacaré na época, veio treinar com a gente, o Marcelo, que era lá do Rix, veio treinar com a gente, o Carson comandando os treinos, e vinham atletas de outras equipes sempre visitar e ajudar, Castelo Branco, Traven, Jorge Pereira, o Carlinhos Gracie também se dispôs a receber, né? Eu nunca fui, mas nessa época, mas o Valide ia lá treinar com alguns alunos, o Renzo queria lutar também, o Ralf queria lutar também, mas acabou que a equipe selecionada foi essa. A Mauri, eu, Fábio, Marcelo e Valide. Só que no meio da confusão, assim, no meio do treinamento, chegando perto da luta, a Mauri teve uma hepatite e o Marcelo teve uma infecção no cotovelo. Então sobraram 3 para lutar, que era eu, o Valide e o Fábio. O Carson ainda testou outros alunos lá, mas não deu certo. E aí o Hugo acabou ficando sem luta. Ficou casado a luta minha com o Marcelo Mendes, o Fábio com o Denilson e o Eugênio com o Valide. E acabou que a gente teve uma performance assim, espetacular. Muita gente achava que eu e o Fábio não performaríamos, porque a gente era assim, caras que muito tranquilos, assim, entendeu? Que não tinham perfil de brigar, entendeu? Então, mas na verdade o pessoal descobriu ali que vale tudo, MMA não tem nada a ver com briga de rua, entendeu? É bem diferente. Teve gente que brigava, que era brigador de rua, entrou lá e não arrumou nada, né? Assim, teve uma carreira promissora. Isso foi televisionado pela Globo, né? Pois é, então aí lá pelas tantas o Carlinho Docelar entrou na história para promover, que era um cara de evento do mercado, e aí o Miguel Pires
que era o diretor da Globo, não sei como é que foi feito o arranjo para passar na Globo, e as regras eram... não tinha soco, era só tapa de mão aberta, aquela coisa. Só que na realidade a coisa não era assim, entendeu? Na realidade a luta ia acontecer com todas as regras. Só que falaram pra televisão que não teria soco e nem nada. E eles compraram a ideia e passou, cara, assim, doideira, assim. Passou em 1991, no sábado, tipo umas 10h30, 11 horas da noite. Imagina isso, entendeu? Então, foi aquela coisa, assim... Depois disso a gente andava, chegava na praia assim, ninguém olhava assim, falava, cara, aqueles malucos lá que lutaram, olha lá. Aí uma coisa que a gente não estava acostumado, né? Assim, as pessoas olhando assim, meio, sabe? E você, pô, o pessoal tá me olhando, por quê? O que aconteceu, né? Assim, não tinha um assédio, assim, não tinha uma coisa assim. Se você botar hoje em dia um campeão, um lutador do UFC brasileiro conhecido para andar em qualquer lugar, vai ser um assédio muito grande, mas naquela época era uma coisa iniciante, embrionária, não existia, não tinha evento profissional, não existia o Pride, não existia o UFC. O UFC foi lançado em 93, talvez muito por causa do sucesso, porque deu uma explodida, depois disso deu uma explodida no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu se consagrou de uma maneira, na era moderna, assim, foi aquilo, encheu as academias todas, né? Vários expoentes do jiu-jitsu começaram a treinar naquela época. Eu tive, assim, vários... soube de vários, assim, pessoas que se destacaram no esporte posteriormente, que viram aquela luta e começaram a treinar depois daquilo. Mas, mestre, você acha que, por exemplo, nessa época, assim, vocês tinham já, assim, uma noção de onde o jiu-jitsu poderia chegar? Nenhuma. E vocês, de repente, pô, sei, alguém pensava em si, não, eu quero viver disso daqui. Chegava a imaginar Cara, eu nessa já época vivia, eu já dava aula, viver né? Eu, na verdade, eu comecei a dar aulas de jiu-jitsu para pagar a minha universidade. Depois eu mudei... consegui mudar para a universidade pública e continuei dando aula de jiu-jitsu. Depois eu me formei em economia e nunca exerci economia. Continuei dando aula de jiu-jitsu e era um salário muito pequeno, porque era um esporte pequeno na época, né? As academias não eram o que são hoje. Você tem academias hoje aí com 1.000 alunos, 800 alunos, 500 alunos. Né? Então, nós mesmos, a gente na minha academia, nós temos 400 alunos. Então, é uma coisa assim que... cresceu muito. Na época não tinha mercado. Você ganhava ali aquela coisa, trocar figurinha ali, pagar as contas ali no final do mês, fazendo conta. Era um mercado muito pequeno, muito entendeu? Escasso, um esporte muito, muito empolgante, muito bacana, mas pouca gente conhecia. Né? E aí, depois de 91, aconteceu um fenômeno que prejudicou muito, que foi a molecada da Barra, geralmente, assim, mais do que uma molecada de Copacabana, essas duas turmas, começaram a brigar e fazer arruaça, e começou a ter matéria no jornal, criou-se um estereótipo do lutador de jiu-jitsu, do pitbull, da gangue do jiu-jitsu. Então, tudo que acontecia de confusão era a gangue do jiu-jitsu. Então, tinham matérias que falavam, a gangue do jiu-jitsu fez não sei o quê. E aí você lia a matéria e tinha uma pessoa lá, e aí supõe-se que a pessoa é praticante de jiu-jitsu, mas ninguém tinha certeza de nada. Então, botava tudo na conta. Foi uma propaganda muito negativa que a gente teve na década de 90 e prejudicou muito as academias, a gente que era, né, nós que éramos professores, atletas, que vivíamos ali do dia a dia, né, barriga no balcão dando aula e ninguém estava na rua brigando, não tinha nem tempo para isso. E aí prejudicou muito o nosso trabalho, entendeu? Posteriormente a isso, bastante tempo depois, né, a coisa foi melhorando, hoje em dia você vê que as academias estão lotadas de crianças, assim, a sociedade realmente entendeu o papel das artes marciais, né, muito do jiu-jitsu, de ser uma ferramenta poderosíssima na educação, né? Então, hoje em dia, o meu trabalho, eu não sou mais, eu me aposentei fui treinador profissional durante muitos anos, a Brazilian Top Team começou com o intuito de formar lutadores competidores, né? E hoje em dia meu trabalho básico, assim, fundamental, mais importante, é a aula para crianças e adolescentes. Né? Eu dou aulas particulares, dou seminários pelo mundo, workshops, palestras, mas o meu trabalho principal hoje é dar aula para crianças e adolescentes. Se você quiser me encontrar, certamente, mais do que qualquer outro horário, eu estou na academia no horário das crianças. O seu papel no MMA hoje é mais de observação? Meu papel no MMA hoje hoje em dia eu passei o bastão de treinador profissional da minha equipe
da minha academia, né? Porque a Brazilian Top Team tem vários afiliados no mundo e eu incentivo a eles terem, né, equipes de MMA para os que gostam. Por exemplo, o Fábio Holanda, que é meu aluno, que é do Canadá, da BTT Canadá, ele treina o Charles Jourdain, que está no UFC, já treinou o Patrick Coté, foi o primeiro professor de Jorge St-Pierre, né? Jorge St-Pierre até a faixa roxa era aluno do Fábio Holanda, depois que ele saiu do Fábio, porque o Fábio não tinha condição de dar atenção para ele à época, e aí depois ele foi treinar com outros professores, mas ele foi formado na Brazilian Top Team, na BTT Canadá do Fábio Holanda, que foi um dos maiores ícones aí do esporte, né? O Jorge St-Pierre, todo mundo sabe quem é. Então a gente incentiva isso, mas eu, como treinador na BTT Lagoa, eu passei meu bastão pro Vitor Pimenta, que está fazendo um trabalho sensacional. Hoje nós levamos, né? O Vitor, head coach da academia, fez um trabalho, colocamos o José Delano hoje no UFC, fez uma luta espetacular no Contenders do Dana White e assinou com o UFC, né? Nós começamos um novo trabalho, um novo projeto, o Vitor pegando garotos, né, ali amadores, e viemos formando, alguns com recorde. Por exemplo, o Delano, quando chegou na academia, tinha um recorde que, se eu não me engano, era 2-2 ou 3-2, uma coisa assim, bem iniciante. E hoje o garoto está com recorde super positivo no UFC. Então, eu lembro do Delano lutando no Chutô. Lutou no Chutô, foi campeão do Chutô. LFA lutou também. LFA também. E aí eu trabalhei muito ali. O Vitor foi meu atleta, né? O Vitor Pimenta foi meu atleta e ele sabia como eu trabalhava. E eu fui no começo muito ajudando muito ali, moldando. Vira e mexe, eu dou umas aulas assim, quando eu acho que tem que corrigir alguma direção, assim. Eu trabalho muito com o Vitor, muito conversa, muita coisa, mas o Vitor está no dia a dia. Eu não tenho mais... É complicado, né? Você ser treinador de atleta é complicado, porque você vira um psicólogo, babá, aconselhamento, você faz aconselhamento. Então, o atleta precisa de atenção, né? Principalmente no começo da carreira. Viajar, então marca a luta, às vezes luta diversas vezes eu passei ano novo no Japão com meus atletas lutando no Pride. Então, a tua agenda começa a depender muito E eu vivi isso intensamente na minha carreira até alguns anos atrás, quando eu realmente achei que, cara, estava na hora de parar, queria fazer outras coisas, entendeu? Dar um passo para trás. Eu estava muito dentro do tatame para poder olhar o mercado como um todo, poder trabalhar no crescimento da Brazilian Top Team, dar atenção para os afiliados no mundo, né? Então, eu meio que dei um passo atrás, passei o bastão, mas a coisa está indo muito bem. E como foi a ideia de criar a Brazilian Top Team? Cara, a ideia de criar a Brazilian Top Team, não teve ideia de criar a Brazilian Top Team. A Brazilian Top Team foi a consequência, infelizmente, da nossa saída do Carson, né? O Carson me expulsou da academia dele, né? Tem gente que fala que eu abandonei o Carson, mas na verdade eu fui expulso do Carson, corri atrás dele bastante tempo para tentar trocar, né? Mudar a cabeça dele, mas ele acreditou em pessoas que realmente não estavam com ele, né? O Carson, ele era um cara assim fantástico, mas ele era ingênuo, tinha características que não eram boas, assim, sabe? Era ingênuo. Quer dizer, ingenuidade não é isso, mas ele era muito teimoso, entendeu? Muito teimoso. Quando ele botava alguma coisa na cabeça, era muito difícil você mudar a cabeça dele. Convenceram ele que ele tinha que fazer um contrato, que até aí tudo bem. Problemas contratuais. Aí o contrato não tem problema nenhum. Ele fazia o contrato, não tinha problema nenhum, entendeu? Mas criaram uma insegurança na cabeça do Carson, que os alunos iam largar o Carson. Não tinha nada disso, entendeu? O Carson morava nos Estados Unidos, a gente estava aqui lutando pelo nome dele. Foi você trabalhando junto, pelo nome dele, entendeu? Assim, a gente estava... eu fui eleito por unanimidade por todos os alunos do Carson que tinham academia para ser o presidente do clube Carson Gracie. Então, em 98, nós já tínhamos uma associação Carson Gracie, que eu era o presidente, e a gente organizava o time e o Carson morando fora, entendeu? Então, o Carson voltava, chegava em cima das lutas, aquela coisa, e a gente pagava ele os 20%, né? Não teve aquela coisa, não, o pessoal saiu porque não queria pagar. Tudo mentira, essa é uma narrativa mentirosa que rola aí, para minimizar o erro que o próprio Carson cometeu, infelizmente. O Carson cometeu esse erro, né? Mandou embora os soldados dele. E você estava na sua estreia lá no UFC, né? Quando soube, no Japão? Não, eu nem sabia. Na verdade, eu fui chamado, no meio dessa confusão, fui convidado para lutar o UFC. Eu procurei, o Carson já tinha apresentado o contrato pra gente, ninguém gostou do contrato, né? Porque o contrato dizia tudo que a gente tinha que fazer e que pagar,
mas não dizia nada que o Carson tinha que fazer. A única coisa que a obrigação do Carson no contrato era ele deixar a gente treinar de graça na academia dele. Mais nada, não tinha nenhum compromisso como treinador. Era um contrato de prestação de serviço que não tinha serviço especificado no contrato. Então, cara, eu já era formado em economia. Falei, cara, esse contrato não dá para assinar. Não vou assinar esse contrato nem com meu pai. Falei, Cássio, tá maluco, cara. Ninguém vai assinar isso aqui. Quer fazer um contrato? Vamos fazer um contrato, porra, que diga ali as tuas obrigações. Tudo bem, todo mundo vai assinar, entendeu, cara? E eu já pagava o Cássio E essa conversa foi antes do UFC, né? Antes do UFC. Não, eu vou chegar lá. Mas eu já pagava o Carson 20%, sempre paguei o Carson 20%, sempre, entendeu, cara? E o Carson nunca me arrumou luta. Todas as lutas que arrumaram foram eu que arrumei, ou alguém me convidou, entendeu? E no meio dessa conversa surgiu o convite pro UFC. Aí eu fui lá no Carson, falei, Carson, olha, pô, surgiu o convite pro UFC, vamos comigo, te pago os 20%, como sempre paguei, entendeu, cara? Eu já pagava 20% pro Carson 2 semanas de treinamento. Eu indo para os Estados Unidos, quando eu lutei com o Jair Bolander no Pentagon Combate, eu fui aos Estados Unidos com meu dinheiro, treinar com o Carson, voltei e paguei 20% ao Carson. Então, por 2 semanas. Hoje em dia, o cara paga 5% ao treinador. Entendeu? Quando a gente montou a Brasil Top Team, a gente cobrava 10%. Quer dizer, mas não importava isso o valor. Se o Carson cobrasse 30%, a gente pagava 30%. Não tinha essa coisa de dinheiro, entendeu? Mas aí o Carson, fui lá, falei com o Carson, ele, cara, deixa isso de lado, vamos lá no UFC comigo, eu vou lutar, te pago. Quando a gente voltar, a gente resolve isso, entendeu, cara? Achei que era mais uma poderosidade dele. Ele, não vou, se não assinar o contrato, não vou. Eu falei, cara, eu não vou assinar o contrato. Se você não quer ir, eu vou. Aí fui. Acabou a luta, eu agradeci, né? Outro dia eu até vi essa entrevista minha num especial que fizeram no UFC. Eu agradecendo ao Carson depois da luta. O Carson pode estar aqui, meu mestre, dedicar a vitória a ele, mas ele vai estar aqui comigo nas próximas. E eu não sabia, na verdade, ele já tinha me expulsado da academia. Nem sabia, Não sabia, já tinha me expulsado antes da luta. Só que a minha equipe, né, o Marcelo Tetel, o Luiz Duarte, o Bebel, o Libório, né, que eram meus amigos, meus coaches, assim, estavam de treinadores naquela época, a gente treinava todo mundo junto, não me contaram nada, né? E aí, depois da luta, eu teve essa entrevista e depois da luta, outras entrevistas, os caras me perguntando, mas e agora que você não tá mais na equipe do Cássio, como é que vai ser? Eu falei, como assim não tô na equipe do Cássio? Aí o Tetel, não. Aí o Tetel respondeu, não, te explico depois. Ele e o Libório também foram no bolo, né? Não, foram depois. Primeiro fui eu, aí eu voltei, fui lá, procurei o Cássio, então, assim que eu cheguei de viagem, fui lá, procurei o Cássio, conversei com o Cássio, falei, cara, tá maluco, pô, tô aqui 25 anos com você. Entendeu, porra? Fiel pra caramba, entendeu, cara? Porra, treinando os atletas do Carson, entendeu? O Carson morando nos Estados Unidos, eu ia lutar com o Hugo Duarte, porque o Hugo não lutou naquele desafio. E em 95 a gente marcou uma luta, eu e o Hugo, porque o Hugo não tinha lutado com ninguém do jiu-jitsu. Então eu iria lutar com o Hugo em 95. E aí eu comecei a treinar e montei um horário na academia do Carson de MMA para me treinar, comecei a convidar gente. E aí apareceram 2 lutas, uma luta pro Zé Mário e uma luta que o Zé Mário na época era faixa marrom, e uma luta pro Crésio, que se eu não me engano já era até faixa preta, mas nunca tinha lutado vale tudo na época. E eu, como mais experiente, treinava todo mundo, treinei os 2 para essas lutas, para a estreia do Crésio, quem treinou ele fui eu, para a estreia do Zé Mário, quem treinou ele fui eu, de graça. Entendeu? Fiz o trabalho todo, o Carson viajando, nem veio para a luta deles, eu fiquei no corner, fiz o trabalho todo, não recebi um centavo, não cobrei um centavo, fiz feliz da vida pelo meu professor, pelo meu mestre, só que o Carson, infelizmente, não enxergava isso, né? Muito cabeça dura, muito turrão, levado, se deixou aconselhar de uma maneira errada, e aí botou tudo a perder, entendeu? Fui lá, falei com ele, tentei remediar a situação, expliquei para ele, falei, cara, vamos no advogado, a gente refaz corrige esse contrato, vai todo mundo assinar. Não tem jeito, tem que ser esse contrato, tem que ser. Falei, cara, ninguém vai assinar esse contrato. E aí, segui meu caminho, mas ligava para ele, Cássio, e aí, Cássio, como é que é? Não sei o que. Aí, um belo dia encontrei o Cássio numa resenha que o Zé Moraes, na época era secretário de esporte, fez na casa dele para ver uma final do Flamengo e Vasco, uma final do Carioca. Fui cumprimentar o meu mestre, oi mestre, tudo bem? Ele, fala comigo não sei, me esculhambou na frente de todo mundo. A sala estava cheia, eu falei, tá bom. Desse dia em diante eu parei de procurar o Cássio. Entendeu? E aí, para mim, a gota d'água mesmo foi quando, um ano depois, 2001,
Eu ia lutar com o Chuck Liddell, eu soube que ele foi se oferecer ao Chuck Liddell para treinar o Chuck Liddell para lutar contra mim. Caraca, sério? E o pior foi que o Chuck Liddell não aceitou. Aham. E aí, cara, quando eu soube disso, pra mim, realmente ali, eu virei a página, sabe? Assim, até ali a coisa ia... Eu tava chateado, o Carson tava falando um monte de, assim, ofensas, né? Mas eu acho que tinha ali, até esse fato, eu acho que ainda tinha conversa, entendeu? Mas a partir desse fato, realmente, pra você, né? pra mim foi assim, eu virei a página, fui seguir meu caminho, entendeu? E a Brazilian Top Team, na verdade, ela foi consequência disso, porque o Carson me expulsou, posteriormente, na sequência, expulsou o Libório e o Bebel, e o Zé Mário também. E eu já tinha academia, a gente estava treinando na minha academia, foi ficando na minha academia, foi começando a chegar, eu falei pro Carson, você não sabe a bobagem que você tá fazendo, você vai me expulsar. Cara, entendeu? Eu sabia que, entendeu? Que as pessoas iam me seguir, porque eu era uma liderança natural ali dentro, entendeu? Pela minha postura, pela minha história, sabe? Pela minha lealdade ao Carson, entendeu? Então eu nunca planejei sair, não saí, fui expulso, né? Tem uma narrativa hoje em dia que contam aí que abandonaram, não tem história nenhuma disso, ninguém abandonou ninguém. O Carson é que pirou e saiu expulsando os alunos. Não sei se ele achava que os alunos iam ceder, iam assinar o contrato, entendeu? Mas ninguém concordou, ninguém assinou o contrato, porque ninguém concordou com o contrato e o Carson não quis negociar, né? O Carson poderia até fazer o que ele queria fazer, assim, ter o contrato, de repente nem aparecer nas lutas, mas ele reduziria, a gente tentou negociar isso, falei, cara, reduz o teu percentual, se qualquer coisa, entendeu? A gente já tinha conversado isso. Eu li sobre isso, que os atletas ficavam meio assim, porque ele passava muito tempo em Chicago, né? Não, ele morava fora, entendeu? Então, e aí ele não estava muito presente ali na... Isso não tinha problema, entendeu? O problema a gente ia lutar e ia pagar o Carson. E quanto a isso, não tinha problema. O Carson tá fora, ninguém ia lá atrás dele para treinar, entendeu? Ou trazia o Carson. A gente ia dar um jeito quanto a isso. Mas quando você faz um contrato, você transforma uma relação numa relação profissional, contratual, que o contrato vai reger a tua relação a partir dali. Então, se você tem uma coisa combinada e o cara não faz, se o Carson não vem numa luta sua, você não tem o que reclamar, porque o contrato tá ali para... Então, já que vamos fazer um contrato, então vamos fazer o contrato todo certinho, tem que estar tudo no contrato. Então, olha, quanto é que você vai nos treinar? Então, como é que vai ser o treinamento? Entendeu? Poderia até fazer um escalonamento, você chega na semana da luta, ganha tanto, chega um mês antes... Entendeu? Ou então nem vem e ganha tanto, porque ele ia ganhar, ninguém ia deixar de pagar ele, entendeu? Sim, sim. O Carson poderia ser tipo o rei da Inglaterra, que só tá ali fazendo a imagem, entendeu? E vai ele todo já tinha mundo. uma imagem muito potente, né? Muito potente, todo mundo adorava ele, entendeu? Então, quer dizer. Aí tem outra narrativa que diz: não, porque abandonaram para criar a Brazilian Top Team. Uma ova, isso nunca aconteceu, nunca teve intenção nenhuma de ninguém fazer isso, entendeu? Então, eu fui expulso, o Libório foi expulso, a gente não tinha jeito, cara. O que vai fazer? Vai continuar lutando. Como diria minha velha mãe, o que não tem remédio, remediado está. Vou fazer o quê? Não concordei. O cara não quer negociar. Eu segui meu caminho. E o caminho natural foi... E aí começaram a vir atletas, entendeu? Que vieram nos procurar. Atletas foram vindo, mas aí também o problema não é mais meu. Aí é o problema deles com o professor deles, junto entendeu? com a shootbox, a BTT ficou mais forte ali, né, no MMA. Porque começaram a aparecer, começou a vir, aí veio o Alan Góes, veio o Vitor Belfort, o Carlão Barreto já era meu aluno de MMA, o Carlão era aluno do Bolão, até a faixa marrom, a gente juntou para dar aula numa época, eu e o Bolão, o Carlão passou a ser meu aluno também, na verdade a faixa preta foi dada por mim e pelo Bolão para o Carlão. E quando eu estava treinando para lutar com o Hugo, apareceu uma luta para mim no Japão. E aí eu já tinha um compromisso, acabou que não aconteceu a luta com o Hugo, e aí eu indiquei o Carlão para lutar. O Carlão era meu aluno, eu treinava o Carlão, né? Vale tudo. Eu indiquei o Carlão para me substituir e o Carson ia no evento com os alunos, o Valide lutou também. Falei, Carlão vai, Carson, Carlão, faz tudo que o Carson mandar, faz tudo que o mestre mandar. E dali pra frente o Carlão passou a ser aluno do Carson e eu nunca ganhei um centavo, nunca cobrei nada, nunca, entendeu? Sim. Marradão, fazia por amor aquilo tudo, ele trabalhava por amor.
A Arona vinha treinar na minha academia, Mundial de 99, treinou comigo, ele e outros alunos. Mestre, quero te pagar. Não, cara, paga mensalidade lá na academia do Carlos. Pode treinar aqui, paga lá na academia do Carlos, tá tudo certo. Já que você falou do Carlão, eu queria relembrar aquele momento ali em 1996 que você lutou o Mars, né? O Mars. Que a luta que você diz que foi a mais desafiadora da sua carreira contra o Tom Erickson. Total. 40 quilos mais pesado, 40 minutos de luta. E você até mencionou isso, que o Carlão Barreto, né, talvez lutaria. Você falou que não achava justo você colocar um aluno ter uma situação difícil, que você iria encarar aquele desafio ali. Queria que você falasse desse momento especificamente, assim, da sua carreira. Na verdade, o meu empresário naquela época, um grande amigo meu, o Sérgio Rego Monteiro, estava morando nos Estados Unidos, e ele me ligou, falou, Murilo, pô, tem um evento para vocês aqui, tem um evento para você e para mais alguém. Quem é que você indica? Né? Tem um evento aqui que vão ser 8 lutadores e tem mais 2 super lutas. Quem é que você indica? Eu falei, quem estava treinando comigo era o Carlão e o Zé Mário. Eu falei, bota o Carlão e o Zé Mário e vamos nessa. Né? Indiquei o Carlão e o Zé Mário, apresentei o Serginho para eles por telefone, coisa e tal. Eles fecharam um contrato com o Serginho como manager. E tinha um evento de 8 lutadores que ia entrar o Tom Erickson, que a gente já sabia do Tom Erickson quem ele era, né? E eu com 30 anos ali em 96, e aí o Serginho não queria, que o Serginho estava nos Estados Unidos, ele já sabia, ele falou, cara, botar você na super luta, bota o Carlão, que é grande, para lutar o evento, que tem o Tom Erickson, assim. Eu falei, não, cara, não posso, entendeu? O evento era um GP, né? Era um GP. E o Renzo lutou contra o Takhtarov. Era a Rússia contra o Brasil, esse evento. O Takhtarov lutou contra o Renzo, o Carlão lutou contra um russo, o Zé Mário contra outro russo. E tinha um evento que tinha um russo também, e vários, tinha um australiano, tinha americano, tinha o Tom Erickson também, tinham, assim, atletas variados. Mas aí botaram numa chave e botaram o Tom Erickson na outra, porque já é esperado uma final, né? Mas, assim, o Serginho não queria que eu lutasse, mas eu tava naquela coisa. Eu sempre gostei de me testar, entendeu? Então, eu falei, não, Serginho, eu quero lutar realmente. Eu quero lutar, eu quero me testar, eu quero ver o meu jiu-jitsu, entendeu? Quão bom ele é. Vamos nessa. Não, bota o Carlão, um cara muito grande. Não. Ele era atleta olímpico de wrestling. Ele era atleta olímpico. Né? Foi quando, em 96, foi quando surgiu Mark Coleman, Mark Kerr, Dan Henderson, porque eles fizeram qualifying para as Olimpíadas e não passaram. O Tom Erickson, ele disputava a categoria com o Baumgarten, que era um cara que era medalhista de ouro já olímpico. Então, era um nível muito alto da categoria. O Tom Erickson era um cara, assim... Ele batia nesses caras todos, assim. Markel, Kevin Handeman, essa turma toda. Os caras, ele era, gigante e muito técnico. E aí, eles saíram dali do qualifying para o mundo do MMA, do Vale Tudo, na época, não tinha nem MMA, né? Saíram pro mundo do Vale Tudo, né? E aí, o Mark Coleman foi pro UFC, o Mark Kerr veio lutar no Brasil, fez a estreia num evento aqui, eu não me lembro certo, mas foi depois da minha luta com o Tom Erickson, eu não sei se foi em 96, foi em São Paulo, até que o Fábio Gurgel lutou com ele, e o Tom Erickson surgiu nesse evento. Então, quer dizer, eles eles estavam muito treinados já, apareceram a galera do wrestling, assim, e aí, assim, super preparados fisicamente, caras duríssimos, e aí foi isso. Aí eu acabei lutando com o Tom Erickson, eram 30 minutos acordado para a final, né, e aí começou a luta sem lua, valendo tudo, cabeçada, etc. Tem até um ponto aqui, a cabeça do Tom Erickson parecia uma caixa d'água gigante, ele deu uma cabeçada aqui no meio da luta ali. Começo também uns pontos. Mas a luta rolando, assim, começou a luta. Quando eu entrei no ringue, o macaco, que era... O macaco que está nos Estados Unidos, o Joe Moreira, ele era um dos árbitros do evento. Ele veio para mim e falou, olha, a luta são 30 minutos, né? O cara veio no vestiário antes, são 30 minutos da final, já tinha lutado 2 lutas, o Tom Erickson 2 lutas, a final são 30 minutos. Falei, beleza, entrou no ringue, final são 30 minutos. Falei, beleza. Começou a luta 10 minutos, ele na minha guarda ali, dando soco na cara dele, de estalar assim, cara, e ele meio perdido, quase peguei ele. 10 minutos de luta, o juiz fala assim, acabou o tempo, não tem mais tempo, vocês vão lutar aí até alguém desistir. E eu lutando ali, escutando aquilo, e meu corner dizendo, Murilo, os caras acabaram o tempo da luta, você tem que lutar aí, não tem mais tempo. Eu, cara, como assim? E lutando, e não pararam a luta, eu brigando ali, tomando porrada e dando porrada no Tom Erickson, aquela coisa.
E aí a gente foi lutando, até os 20 minutos eu fui bem, até os 30 eu comecei a cansar, ele começou a sair da minha guarda, né? Eu puxava ele pra guarda, assim, entrava nas pernas dele, ele dava o sprawl, eu puxava pra guarda. Ainda troquei um pouquinho com ele em pé, mas eu falei, cara, não vou ficar trocando em pé com esse maluco aqui, que, pô, o cara muito grande, mão muito pesada, entendeu? Pô, não tinha condição. Aí eu puxei pra guarda, fiquei jogando guarda, ele saía, ele começou a sair, pular na minha guarda, me batia e saía, eu não conseguia segurar ele. Assim, da metade final da luta, eu comecei a cansar, comecei a ter dificuldade. Exausto, né? Exausto. E ele não entrava mais na minha guarda. E aí, quando chegou a 30 minutos, eles deram mais 10 minutos. Falou, ó, vai ser 40 minutos. Então, tem mais 10 minutos de luta. Vamos lá, mais 10 minutos. Aí aquela coisa, aí acabou a luta. Eu muito cansado e bem machucado também. E aí declararam a regra que se não tivesse uma finalização era empate. Mas foi realmente um desafio muito difícil, psicologicamente falando, não só pelo Tom Erickson, que era um cara assim, pô, um atleta, né, nível olímpico espetacular, assim, um cara gigante, o cara é aquele cara grande de natureza, sabe? O cara grande, mas você vê aquele cara pulso largo, cabeça grande, o cara parecia um lenhador gigante, assim, sabe? Pulava a corda com velocidade. E, cara, só isso já era uma luta muito dura, né? A terceira luta da noite, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos que fosse, era uma luta duríssima, né? Se fosse 15 minutos, 3 rounds, 5, o que fosse com o Tom Erickson, cara, ia ser, assim, muito duro. E aí entra esse teor psicológico ali, né? Essa parte psicológica do cara acabar o tempo da luta e depois voltar aquela coisa, você tá lutando ali. Você tem um tempo na cabeça, você tem um plano de luta e aquilo ali tudo por água abaixo, você tem que refazer tudo aquilo ali dentro. Então foi um desafio muito grande, não só físico, mas psicológico também. Eu acho que outro teste psicológico que você passou, assim, de uma forma muito contundente, foi a sua primeira defesa de título no UFC. Que você quase, finalizou. Eu não entendi, vendo o vídeo, por que ele parou? Ele entendeu que ele não bateu? Como é que foi aquela situação? Foi o Matt Lindland, né? O Matt Lindland. O Matt Lindland, ele era invicto, né? Era uma luta muito dura. O treinamento, meu camp não foi o ideal. Eu tinha uma infecção no dedo e eu não conseguia treinar, não tinha pegada. Eu batia, minha mão doía. Então, eu fiquei parado de treinar um tempo, fazendo parte física, e não conseguia treinar, fiquei meio inseguro, era a minha última luta no contrato, eu liguei pro meu manager e falei, cara, renova meu contrato lá, porque eu não tô treinando, cara, não sei como é que vai ser. O cara, porra, duríssimo, medalha de prata olímpico, medalha de prata mundial de greco-romana, invicto no Vale Tudo no MMA. Falei, cara, não sei como é que vai ser essa luta, entendeu? Tenta renovar, os caras não quiseram renovar, né? Eu acho que eles estavam apostando tudo no Matt Lindland, né? Que era, na verdade, seria o campeão ideal para o UFC na época. Eu não falava inglês direito, quer dizer, não falava nada de inglês, né? Então, isso me prejudicou um pouco, eu acho, na minha carreira. Depois que eu vim falar inglês mais tarde. Mas, e o Matt Lindland era um atleta olímpico, era vice-campeão mundial, medalhista olímpico, medalhista mundial. Então, ele era o poster boy perfeito pro UFC na época, né? Então, a gente já sabia disso. E começou a luta, assim, que era assim, uma luta duríssima. E eu, cara, não senti nada no dedo. Botei o ali pra baixo, assim. Falei, cara, era esperado o cara jogar por cima, o cara greco-romana, né? Assim, eu derrubei o cara, derrubei numa queda minha, que eu faço muito bem, empurrei pra grade, botei o ganchinho, derrubei, caí por cima, tô lutando ali. Aí ele tentou fazer uma virada e caiu numa posição que eu faço muito bem, que é o armlock invertido. Então, quando ele caiu, eu já fui no braço, já pum, cara, o braço encaixado aqui, esticado. E, cara, tava pego ali, não esquece. Ali não ia sair. No vídeo você chega a ver que ele bate. E aí, o que acontece? O Big John viu a situação, viu a mão dele batendo, né? Ele diz que não bateu, mas eu nem vi se ele bateu ou não bateu. Depois no vídeo que dá pra ver a mão dele ali. Sim. E aí o Big John para a luta, toca assim, eu solto. Aí ele fala que não bateu, o Big John tenta botar o braço no lugar, ele já tira o braço, já vai levantando, aí o Big John fica confuso. Ele fala assim, ele tava pra bater, ele tava quase batendo. Mas bateu ali. O Big John, ele enganou o Big John ali, o Big John se enganou também, e aí me mandou pro meu corner reiniciar a luta, e aí, cara, assim, eu fiquei completamente
desconcentrado. Eu imagino que isso abala muito o psicológico. Você ganhou a luta e tem que voltar. Assim, foi muito... essa Você realmente entrar foi... de novo, né? Vai voltar no foco da luta. muito difícil, assim. Continuou o round ali, ainda tinha um tempo no round, eu não conseguia mais, assim, lutar. Tentando, ele me agarrou, me levou pra grade, tentando me bater, eu me defendi, só fiquei me defendendo ali. Acabou o round, assim, aí quando eu tava voltando pro corner, tava o Dana White sentado no ringside, assim, aí eu nem falei, né? Só abri os braços pro Dana White, o Dana White, posso fazer nada. Assim, tipo, posso fazer nada. Eu falei, pô, aí sentei, revoltado, meu corner me acalmando, calma, Murilo, vamos lutar, coisa e tal. Aí voltei pro segundo round, voltei mais com um pouco menos desconcentrado, mas ainda meio abalado, coisa e tal. Fiz um round ali, ele melhorou um pouquinho naquele round, mas deram o round para ele, mas eu acho que eu venci o round também. Mas no final do round, eu dei um jab que eu quebrei o nariz dele. Dei um jab encaixadinho, pá! E aí ele começou a ter dificuldade para respirar, e no terceiro round, quando eu voltei, cara, eu voltei mais concentrado e voltei com uma coisa que eu nunca tive nas minhas lutas, cara, eu voltei com raiva. Entendeu? Eu nunca lutei com raiva, eu nunca deixei o sentimento me atrapalhar ou ter sentimento. Eu acho que o sentimento pro lutador é ruim. Eu acho que você tem que lutar friamente ali, muito racional, e fiquei com raiva, cara. Fiquei com raiva e aí... porque frustrou demais, Não, né? frustrou e eu comecei a ter raiva. Comecei a ficar com raiva. Eu queria bater nele. Assim, até meio arriscado, porque eu meio que... Sabe, eu queria bater nele. Queria bater nele. Queria bater nele, queria me agarrar. Eu empurrava ele e agora vamos trocar porrada. E aí teve uma que eu acertei ele, pum, knockdown, ele caiu. Quando ele caiu, eu nem tentei passar a guarda, cara. Eu caí batendo na guarda. Batendo. E ele começou a dar pedalada desesperado de baixo para cima, e eu batendo na guarda e as pernas passando assim, os pés passando assim. Eu, cara, comecei a ficar numa zona de risco. Aí eu passei pro lado, joelho na barriga. Quando eu botei o joelho na barriga, ele virou para sair. E aí caiu em outra posição que eu faço muito bem também, que é a guilhotina. Aí quando ele caiu na guilhotina, ele já tava cheio de sangue aqui no nariz, na boca. E quando eu encaixei a guilhotina, já foi tudo uma vez. Já. Foi no terceiro round, né? Foi no terceiro round. E aí foi isso. E aí foi, assim, foi realmente um desafio muito difícil, porque você ter que lidar com a frustração de uma maneira... De título, né? Primeira luta de defesa de título. Lidar com a cabeça é muito complicado, né? Cara, porque o MMA, né, o Vale Tudo antes e o MMA hoje é um evento muito psicológico, muito mental, né, cara? Assim, você pega dois lutadores, um muito habilidoso, tá? Dois comparativamente muito mais habilidoso que o outro. Mas ele é um cara com dúvidas, não é um cara, assim, muito seguro, sabe? E você pega um outro cara que confiante, sabe? Assim, esse cara provavelmente vai ter uma performance melhor que o outro. Já entra na mente, né? Porque mexe muito, assim, o emocional, né? Você tem uma luta marcada com um lutador profissional, na data tal, você tem que se preparar, o cara vai se preparar, você vai lutar na frente de milhares de pessoas e vai passar para milhões de pessoas e vai ficar repetindo aquilo ali. Entendeu? Se você tomar um nocaute, vai passar a vida inteira nos melhores momentos do outro teu nocaute, né? Então você mexe com a vaidade, mexe com o instinto de sobrevivência quando te tranca dentro de uma jaula com outro animal, né? Então é a coisa assim que você tem que ficar dominando a sua mente o tempo todo, né? Porque você eu acho que é natural, né? Isso aí, eu tive um professor de yoga chamado Orlando Kane, que foi um cara, assim, teve uma influência muito grande na minha carreira, como até um cara que me aconselhou muito, e ele falava muito, eu fazia muito pranayama, muita respiração, muita, assim, meditação. Ele falava, olha, Murilo, deixa os pensamentos ruins vão vir, deixa eles vir, não combata, lide com eles, mas sempre acabe com um pensamento bom. Então, eu fazia yoga e acontecia isso, entendeu? E no dia a dia, às vezes também, às vezes você estava pensando, caramba, como é que vai ser a luta? Será que vai dar tudo certo? Será que vai dar tudo errado? Isso é a tensão pré-competitiva. Eu acho que todo competidor tem essa tensão que você tem que lidar ali, né? Mas você tem que acertar tudo para na hora da competição você não ter essas dúvidas, né? Na hora da competição isso tem que estar completamente, tua mente tem que estar completamente dominada e você certo o que você vai fazer, né? Uma das coisas que eu fazia que me ajudava muito a ter assim uma tranquilidade na luta era
cumprir todo o dever de casa, né? Eu traçava o treinamento e eu cumpria o treinamento à risca ali. É lógico que algum dia, assim, eu dava uma quebrada, quando eu estava mais cansado, estava machucado, né? Assim, por exemplo, nessa luta com o Matt Linda, eu tive um problema no dedo, uma infecção no dedo, que eu tive que mudar meu treinamento. Mas tirando isso, eu fazia o treinamento melhor que eu podia e isso me dava uma tranquilidade muito grande para lutar. Chegava na hora da luta, eu sabia que eu tinha feito o máximo possível e aí vai depender daquele momento que vai ser a consequência do teu treinamento, de certa forma, a não ser que você amarele. Sim. Né? Se você lutar e colocar em prática tudo que você treinou, a tua luta vai ser consequência do teu treinamento, se você não deixar a parte psicológica entrar, porque às vezes acontece. O cara não consegue performar por causa da parte psicológica, por isso que o psicologicamente é muito importante. Mas eu tinha, desde o jiu-jitsu, eu tinha assim, essa facilidade de lidar com pressões. Né? É isso que eu ia perguntar, se desde o início você teve dificuldade ou não. Não, eu sempre, assim, naturalmente, eu sempre lidei bem, assim. Eu ficava nervoso, mas eu conseguia controlar. Por exemplo, campeonato de jiu-jitsu, a primeira luta eu ficava mais nervoso, ia lutando, ia acalmando, não sei o quê. Depois, primeira luta, já estava na competição, o resto vinha de boa, assim. Só a primeira luta mais ansioso. E no MMA eu já entrava completamente calmo, assim. Já entrava, tinha luta que eu entrava, assim, olhava pro cara do outro lado, assim, falava, caraca, que vai dar alguma merda, vai acontecer alguma coisa, porque eu tô muito calmo, o cara Caramba, olha a cara do cara, o cara quer me matar. Eu olhava pro cara assim, falei, cara, o cara quer me matar, e eu tô aqui, maior paz, maior tranquilidade, assim. Tivesse aqui falando, não sentia nada, sabe? E aí começava a luta, parece que virava a chave, vamos trabalhar. E aí é exatamente isso. Como eu tinha aprendido até com o Orlando, né? O Orlando sempre falava isso pra mim. Cara, não se preocupa com o resultado. Se preocupa com a tua performance. Tenta fazer o melhor que você. E é o que eu passo para os meus alunos, sempre passei isso. Falei, cara, faz o teu melhor. Se você ficar muito preocupado com o resultado, você fica com medo de arriscar e você não tem criatividade. Né? Você começa a se tolir. Fica muito com medo de perder, você começa a não arriscar. Se você não arriscar, você não cria, você não desenvolve, você não você tá não performa. preocupado com o resultado que não pensa em estratégia. Exatamente. Né? Não, você pode até pensar na estratégia, mas vai ser uma estratégia com freio de mão puxado, travada, entendeu? Então, quando você entra na luta, cara, acreditando em você, entrega na mão de Deus, entendeu? Vai lá e faz o teu. Cara, assim, eu sempre, todas as minhas lutas, foi assim, com exceção de uma, que foi uma luta que eu até tive uma performance ruim, que eu estava num momento ruim, que eu tinha perdido umas lutas no Japão, e a minha manager na época falou, olha, Maurício, se você perder essa luta, eles vão te cortar. Nossa. E aí eu entrei isso no vestiário antes da luta. E aí eu entrei assim, cara, eu até lutei, assim, a luta foi dura ali, mas eu poderia ter ido muito melhor. Eu acho que isso me atrapalhou. E foi a única vez, sabe, assim, que eu me preocupei. De todas as outras vezes, eu sempre entreguei na mão de Deus, entrei no ringue e lutei, entendeu? A maioria das vezes eu ganhei, algumas eu ganhei e fui roubado, outras eu perdi, mas, assim, as performances foram sempre boas. Eu sempre fiz o melhor que eu pude. E assim como no jiu-jitsu, também no MMA teve uma evolução muito grande, né? Assim, treinamento, das pessoas saberem ter mais técnicas também, mais modalidades. Que antes, assim, um sabia muito de chão, o outro era mais da trocação. Hoje em dia tá muito completo. Na verdade, né? Tá mais completo, parece. Né? Na verdade, na minha época já tinha isso. Tinha caras que eram, por exemplo, no peso médio tinha Frank Shamrock, tinha o Jerry Bollander, que eram caras que faziam grappling, faziam wrestling, faziam trocação. Já tinha uma galera assim, né? Hoje em dia, tem mais apoio, tem mais... Acho que a galera tem mais tempo, começa mais cedo. Né? Quando eu cheguei no Vale Tudo, eu, por acaso, já tinha treinado boxe por diversão, por hobby. Já fazia judô, já era lutador de judô também, fazia bastante judô, fazia jiu-jitsu. Então, eu já estava no Vale Tudo, eu já estava à frente. Tava bem bonito ali, né? E quando eu cheguei no UFC, eu já estava bem mais à frente, porque eu já fazia tudo com uma... E aí, quando eu cheguei no UFC na Zufa, né, eu já estava até treinando wrestling. Né, porque eu só comecei a treinar o wrestling em 2001, para a minha luta com o Chuck Liddell. Com o Dario Gola, porque por acaso o Dario Gola veio lutar no Brasil, num evento no Nordeste, e gostou do Brasil e ficou.
E o Derek Gola era um cara, assim, nível A de wrestling. Ele lutou com o Randy Couture várias vezes, ganhou várias vezes do Randy Couture. Era um cara, assim, nível muito alto de wrestling, de luta livre olímpica, de greco-romana. E ficou morando no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de treinar com ele. E acabei trazendo ele para dar aula na Brazilian Top Team. Então, era a última técnica, talvez, que eu não dominasse, né? Muay Thai também eu treinei muito pouco, mais para bloquear chute. Mas o meu forte mesmo era o jiu-jitsu, né? Eu fazia toda a minha técnica para levar a luta para o chão. Mas como eu fui treinando parte de striking, de boxe, coisa e tal, eu comecei a ficar mais confiante, fui desenvolvendo, mas o gol sempre era derrubar. E aí, para isso, eu já tinha um judô também, já era faixa preta em judô. Treinei com vários professores, Virgílio, Trajano, Medi. Meu último professor foi Maurício Sabatini, que foi aluno do Medi. E aí faltava a única disciplina de queda, assim, que é muito, muito boa, porque não tem kimono, que é o wrestling. Eu treinei um wrestling durante muito tempo, assim, com o Derek, que foi um cara, assim, que me ajudou muito na parte de queda. Eu enxergava o wrestling como uma luta burra, que só fazia força, e eu fui aprendendo os detalhes, as técnicas, né? Fui desenvolvendo e passei. Eu sou um apaixonado por artes marciais. Acho que vocês podem ver, eu fiz várias coisas, assim, mas o meu foco sempre foi o jiu-jitsu. E eu me diverti muito treinando wrestling, assim, sabe? Eu aprendi o wrestling, tive a oportunidade de lutar com atletas do wrestling, né? E lutei com o Dan Henderson, derrubei várias vezes, lutei com o Matt Linda, que era medalha de prata, medalha na Olimpíada, e derrubei 2 vezes. Então, só que era numa outra modalidade, eu não competia no wrestling. Se eu competisse no wrestling, eu teria que aprender mais, era diferente. Mas eu botando o wrestling para o MMA, para o Vale Tudo, eu consegui adaptar de uma maneira muito boa, entendeu? A sua estreia no UFC foi no meio pesado, não foi isso? Com o japonês? Na verdade, a minha estreia no UFC, eu fui chamado em 2000, eu lutei com o Yoji Anjo, era peso médio na época, era até 91. Não tinha meio pesado, era peso médio, peso pesado. Meio pesado foi com o Chuck Liddell? Não, meio pesado, aí eles criaram quando a Zufa... que já era com Fertitta, né? Não, quando eu entrei não era Fertitta, era uma outra organização, os Fertittas compraram, a Zufa comprou o UFC, e o primeiro evento que eles fizeram foi em 2001, foi o primeiro evento em Las Vegas. E aí me convidaram para lutar com o Chuck Liddell. Eu tinha lutado no Japão em 2000, em abril de 2000. Mas aí era o UFC, aí teve problema contratual, você teve que lutar um pancrase depois. Isso foi então. O UFC o UFC na época tinha um contrato com uma companhia japonesa que era franquia. O UFC, eu não sei como é que funcionava direito, mas era uma companhia japonesa que fazia o UFC no Japão. E eles me contrataram. Meu contrato, então, não era com a matriz, era com a franquia japonesa. Sim. Eles faziam a mediação ali. Eu ia lutar no Japão. Aí eu lutei no Japão a primeira vez, em abril de 2000, ganhei. E, na verdade, tinham me chamado para lutar pelo título contra o Tito Ortiz. Nessa luta. Mas só como eu não estava treinando, e era muito tempo curto, assim, eu não estava treinando MMA, Vale Tudo na época, né? Eu não estava treinando Vale Tudo na época, trocação, estava treinando muito grappling. Eu falei, cara, tá meio em cima para eu pegar. Faz o seguinte, me dá uma luta agora para eu dar uma aquecida, qualquer luta, assim, que não seja o campeão, e depois me dá o campeão que eu luto. Tá. Marradão, deixa eu dar uma reentrada no mercado aqui, porque, pô, eu vou pegar uma luta em menos de um mês, um cara que tá lutando direto, o cara tava lutando no UFC direto, entendeu? Eu não tô preparado para isso. Então, aí ficou combinado assim, e aí eu fiz a luta, venci, e aí a próxima luta seria com o Tito. Mas aí acabou que não aconteceu. A companhia japonesa não sei o que foi acontecendo, que eles, eu tinha um contrato de 3 lutas, eles ficaram com medo de me perder, me botaram num evento no Pancrase, que era um evento japonês, para lutar pelo contrato deles. E depois eu lutaria a terceira luta do contrato. Só que a companhia faliu nesse momento e o UFC foi vendido. Então eu perdi uma luta no Japão, fiquei sem contrato, e o UFC foi vendido. E aí em 2000, em julho ou agosto de 2001, a Zufa me chamou para lutar no primeiro evento contra o Chuck Liddell, no meio pesado. Eu não me lembro nem se eles ventilaram alguma coisa para eu lutar no médio, pelo título, porque foi o primeiro... Foi o
o Dave Menier contra o Gil Castilho, que fizeram a disputa do peso Do inaugural, médio. né? O inaugural. É. E eu lutei contra o Chuck Liddell. Mas aí, como não tinha... Eu não me lembro se eles falaram alguma coisa, mas depois... O que eu fiquei sabendo é que você entrou nessa luta com o Liddell como favorito, e aí depois o Dana foi falar com você, te dando uma oportunidade para lutar Não. pelo título do médio. Na verdade, eu não acho que... Assim, eu sabia das minhas condições, mas eu acho que eles apostavam no Chuck Liddell. O Chuck Liddell era assim, já estava Mas a um dos maiores oportunidade nocauteadores. Foi logo em seguida, assim, né? Que o Dana deu. O Chuck Liddell era um dos maiores nocauteadores. Ele vinha de 2 nocautes assim marcantes. Aham. Que ele lutava o Pride e o UFC. Ele nocauteou o Guy Mezger, que era um cara duríssimo no Pride. Duríssimo, o Guy Mezger era um cara duríssimo, que era da Lions Den, que era uma equipe muito forte. E nocauteou o Kevin Handeman no UFC. Então, cara, 2 atletas assim de ponta. Ele era um cara... E aí me chamaram para lutar com ele. Eu era invicto ainda, né? E aí, eu acho que eles apostavam... Eles estavam... Inclusive, o Chuck Liddell era garoto patrocinado pela empresa deles. Então, eles estavam apostando no Chuck Liddell. E aí, eu tive uma performance muito boa, né? Muita gente achou que eu venci a luta, né? Depois da luta, o Dana White foi pro vestiário com o Joe Silva, isso é fato. E, pô, se desculpou que não tinha... O Pedro Rizzo estava lá também. Não tinha, era a comissão atlética que julgava, coisa e tal, não tinha, não podia fazer nada. Eu falei, tudo bem, fazer o quê, né? A luta já aconteceu, o resultado não vai voltar. Mas aí depois ele me deu a oportunidade, eles assinaram um contrato comigo de algumas lutas, eles me deram a oportunidade de 3 lutas, se eu não me engano, me deram a oportunidade de lutar com o Chuck Liddell uma revanche ou lutar pelo título do peso médio. Sim. E aí eu fiz as contas, falei, cara, eu tô querendo o cinturão. Se eu lutar com o Chuck Liddell, que não é campeão, que é um cara duríssimo, eu vou ter que ganhar do Chuck Liddell. Pra tentar... Por mais que eu achava que eu tinha vencido essa luta, eu vou ter que vencer, o cara é duríssimo, e depois lutar com o campeão, que é o Tito, que é outro cara duro. E aqui eu vou direto pro... Como tinha tempo para fazer o trabalho, entendeu? Eu procurei um nutricionista, conversei, o cara me aconselhou, não, dá. Eu tinha um percentual de gordura um pouquinho alto, assim, eu andava com... Quando eu lutei com o Chuck Liddell, eu lutei com 91 quilos. O Chuck Liddell lutou com 100 no dia da luta. Entendeu? Então era uma desvantagem que eu lutava no meio pesado. Muito grande. Mas como eu estava habituado a competir com atletas pesados no jiu-jitsu, assim, isso não me atrapalhava psicologicamente. Mas na luta era uma desvantagem. E aí, para eu perder o peso, como não era tanto, né? De 90, 91 para 84,5, não era tanto. Então, o meu nutricionista falou que não tinha problema, que eu conseguiria. Eu falei pro Dana White, falei, então eu vou pro peso... O meu plano era vencer o peso médio, ganhar o cinturão e depois retornar pro meio pesado para lutar novamente com o Chuck Liddell e lutar pelo título com o Tito Ortiz. Mas acabou que isso não aconteceu, eu acabei saindo do evento antes disso. E essa transição do jiu-jitsu para MMA foi o quê? Você quis se testar mesmo? Como é que foi esse momento que você falou assim, cara, agora é MMA? De virar essa chave, assim? Cara, assim, foram algumas coisas, né? Uma coisa que pesou muito eram os prêmios. Né? Não tinha dinheiro na competição de jiu-jitsu. Você fazia um treinamento profissional para ter um resultado amador, uma medalha. Entendeu? Então você dava aula e treinava, ainda estudava ainda. Então era aquela coisa sacrificante. E para chegar no final, o resultado amador. Então não tinha mercado. Mas, na verdade, quando eu lutei em 91, eu não tinha a ambição de me tornar lutador profissional. Era uma passagem da minha vida que eu planejava ali me tornar economista. Né? Eu tinha um irmão que era economista, já estava no mercado, ia trabalhar em banco, não sei. Eu gostava de números, tinha facilidade. Meu pai era arquiteto calculista. Então eu tinha facilidade para matemática. E achava que eu ia vou acabar no banco, um mercado financeiro, alguma coisa assim. Mas a coisa foi tomando um vulto assim, eu fui ficando tão apaixonado pela luta que eu não consegui largar. E aí, quando surgiu o UFC em 93, o mercado mundial deu uma bombada, a coisa mudou. E aí eu comecei a mudar de opinião. Assim, eu comecei, cara, esse negócio é legal, tá dando dinheiro, eu sei fazer. Aí comecei a tentar entrar no UFC, mas não conseguia. Não conseguia entrar no UFC. O UFC era fechado, não deixava ninguém entrar. Era escolhido lá a dedo, sabe-se lá por quem, mas não entrava ninguém. E aí surgiu o Pride 95, aquela coisa, e aí em 95 fechei a luta com o Hugo, que acabou não acontecendo, uma companhia me chamou para lutar no Japão, que eu coloquei o Carlão. E em 96,
A mesma companhia do Japão fez um evento no Brasil e me chamou para lutar no Brasil. Foi o Universal Vale Tudo, acho. O Universal Vale Tudo Fighting, uma coisa assim. E aí trouxeram um americano, que era o Joe Charles, um cara muito pesado, 120 quilos. Aí eu lutei e venci. E na sequência aconteceu o Mars, que era o Martial Arts Reality Super Fighting. Foi quando eu lutei com o Tom Erickson. E aí eu lutei com o Tom Erickson e a coisa, meu nome foi crescendo no meio, aquela coisa. E aí, Japão e depois o UFC. Mas eu nunca tive ambição de... A coisa foi acontecendo e foi assim um desafio maior, mas também a parte financeira pesou, né? Hoje em dia, essa molecada que tá no jiu-jitsu aí tá ganhando dinheiro só lutando jiu-jitsu de kimono e sem kimono. Então... A gente fez uma entrevista uma vez com o Dedé. O Dedé falou assim pra ele que o MMA não tem mais pra onde crescer. Já chegou no teto já. Ele falou que o jiu-jitsu, assim, o céu é o limite. Você pensa também dessa forma? Olha, eu acho que o jiu-jitsu ainda tá longe de alcançar o crescimento máximo dele. E você vê, né, que o próprio UFC tá apostando em lutas agora. Né? Então exatamente. Você vê que o mercado já enxergou o One Fighting, que é, né, One Championship, que já faz lutas de grappling. Então, você vê que as pessoas já enxergaram isso, né? E tem muito para se desenvolver ainda, eu acho, sabe? Assim, para crescer. Já cresceu muito. Eu fico surpreso, assim, com a coisa, com a dimensão que tomou. Esse campeonato, assim, para mim foi... Eu tô acostumado a ir no Mundial, eu procuro ir no Mundial todo ano, assim, para ver as novidades, ver o que a galera tá fazendo, ver a luta dos faixas pretas, aprender, né? Eu tô sempre procurando aprender, né? Assim, os movimentos novos. Algumas coisas surgem muito boas pro jiu-jitsu, outras que eu não gosto, que eu não acho, assim, interessantes, né? Porque eu comparo sempre muito com a defesa pessoal e com o jiu-jitsu funcional, digamos assim, né? Porque como eu tive que transformar meu jiu-jitsu para uma situação real, lutar como profissional contra outro profissional, e na verdade um esporte ao qual eu tinha que utilizar o meu jiu-jitsu, não era uma luta de jiu-jitsu, né? Então eu dou muito valor às posições funcionais, fáceis de aplicar, com muita funcionalidade, né? Com muita, como é que se diz? Objetividade. Muita objetividade e sucesso na aplicação, né? Sim. Que tem sucesso na aplicação. Né? Eficácia, só essa é a palavra. Obrigado, Manu. A eficácia, né? Então, e às vezes você vê posições assim como o 50-50 no jiu-jitsu, que é uma posição que fica ali, cara amarrado um no outro ali, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, e não acontece nada. É uma ducha de água fria na plateia. Eu fui um campeonato uma vez mundial que de 11 finais de faixas pretas, 8 tiveram 50-50. Foi assim, desanimador, sabe? Desapontamento total. Desapontante, né? Se diz. Desapontamento. Agora me olhei. Então, coisa assim que não dá para você abolir, mas até na época eu falava, cara, libera a chave de calcanhar aí. Libera a chave de calcanhar, que o cara vai botar o 50-50, o outro já vai na chave de calcanhar, acabou. Sim. Entendeu? Já não tem mais isso. Então, mas o pessoal ainda usa, assim, algumas vezes. Mas surgem outras posições divertidas, como as lapelas, como one leg, o cara enrola a perna, a X-guard, que o cara faz ali, raspa. Tem algumas posições divertidas, algumas outras finalizações divertidas também. Então, eu estou sempre procurando aprender, estar em contato com as novidades, me reciclar. Mas eu sou adepto daquele jiu-jitsu básico, funcional, fundamental ali, que aquilo é a base da pirâmide, que muitas vezes você chega na academia, o faixa branca está querendo... fazer a conexão do 50-50 com o armlock voador, como é que faz, o que você acha? Cara, você não sabe nem sair da montada, você tá querendo, entendeu? Fazer a posição que o campeão mundial 5 vezes faz, o cara vê, tá tudo na internet hoje em dia. Né? Então o cara, ele na verdade, ele não sabe como montar o jogo dele, porque é um quebra-cabeça. Né? Você tem que ensinar ao teu aluno posições funcionais em todas as... E depois você vai, né? Você vai... adicionando posições mais
elaboradas, mas você tem que, por exemplo, o cara chega na academia com 2 meses, ele já sabe derrubar, já sabe montar, já sabe mobilizar, já sabe passar uma guarda, já sabe finalizar, né? Tudo bem básico, mas ele já sabe fazer aquilo tudo. Com o tempo, ele vai conseguindo fazer aquilo tudo mais elaboradamente, entendeu? Então, é isso. Eu sou muito adepto do jiu-jitsu básico, fundamento mesmo do jiu-jitsu, que eu acho que tem que fazer a base da pirâmide bem feita, e o resto, as posições mais elaboradas, mais avançadas, vão acontecer naturalmente para frente. Depois que o atleta ele tiver o fundamento dele, né, bem feito, ele pode voar para o que ele quiser. Tudo vai ficar fácil para ele, né? O jiu-jitsu hoje ele dá recurso para produzir vários astros, pessoas que vivem do esporte de forma bem confortável, assim, né? E tem a questão das bolsas, que hoje em dia estão muito mais generosas e tudo mais. Hoje em dia, no jiu-jitsu, o fã, ele vê muito isso, o espectador, assim, lutas que ele quer muito ver acabam não acontecendo por conta disso. Às vezes é um atleta que tem um contrato de exclusividade, ou então que não quer lutar em determinado momento com aquele outro atleta. Não sei se tem muito ego, o atleta ele quer manter ali uma estabilidade de vitórias e talvez não queira se expor muito. O que você acha disso? Você que viveu uma época que todo mundo lutava com todo mundo. Olha, acho que tem alguns fatores, né? Tem até o fator, acho que tem até o fator financeiro também, né? Pode ter o ego, mas tem o fator financeiro, né? Você vê, às vezes, lutadores de expressão deixando de lutar campeonatos até o Mundial, lutadores que já venceram o Mundial, que se lutassem seriam favoritos ou destaques, deixando de lutar para se dedicar a outras competições que financeiramente são mais vantajosas, talvez, para eles. Né? Mas também deve ter o quesito aí, esse fator do ego, do cara não querer se testar naquele momento, não sei. Né? Na minha época, a galera lutava tudo, cara, não importa quem fosse, como fosse, tava na chave, o cara caía pra dentro, e se o cara te ganhasse nesse campeonato, você ia atrás dele no outro campeonato, onde o cara fosse, você ia atrás, né? Era aquela coisa, era aquela rinha, aquela disputa. Porque hoje também acho que tem uma exposição muito grande, né? Antigamente tem luta hoje não que a gente muita quer ver mídia. e não acontece, acaba não acontecendo. Não, porque antes também a mídia não era tão forte como é hoje. Né? Tinha poucas mídias na época, assim. Era revista. Só revista, né? não tinha mídia social. Então, assim, hoje a galera quer aparecer, quer, enfim... hoje em dia a mídia tem social, também muita estratégia de imagem, assim. Sim, eu não muita. acho que é jogo lutador tal enfrentar esse aqui agora, os dois no auge, talvez. Porque de repente vão botar num evento de luta casada, que vai botar a bolsa então, mas aí entra o quesito financeiro. Né? Aí entra, o cara de repente não vai lutar ali, mas luta no outro evento. Igual, se eu não me engano, teve acho que ia lutar o Peter e o Caio Almeida. Lembra que acho que teve um campeonato, não sei se foi o Mundial de Master ou algum outro, que eles iam se enfrentar. Aí acabou que um desistiu do campeonato só para não ter essa luta antes deles fazerem a luta casada. Tem lutador que pensa assim, ó, se eu entrar num campeonato e nessa chave, talvez eu vá enfrentar uma atleta ou um atleta que muita gente quer ver. Por que eu vou lutar de graça com ela? Eu quero lutar num evento de luta casada, entendeu? Hoje o pensamento é isso, mas antes não tinha, né? Não existia luta casada. Não existia luta casada. Até existia, mas não tinha esse volume. Mas esses eventos como tem Mas não tinha esse volume. Até tiveram algumas lutas casadas na minha época. Eu cheguei a enfrentar o Traven numa luta casada. Mas tiveram outras lutas casadas, mas era muito pouco, assim. Era esporádico, assim. Não é como é hoje, que tem um evento, tem o BJJ Stars em São Paulo, que é só luta, ali torneios feitos. Uma premiação boa. Não é uma competição de federação, assim, não é um torneio do IBJJF ou de, sei lá, qualquer outra. É um torneio privado onde tem lutas ali combinadas, né? Faz um torneio de peso pesado ali, convidados, GP, né? O cara convida quem ele quer. Boa, né? Com premiação boa. Né? E tem outros também, aí tem vários outros. Lá fora tem muitos também, né? Lá fora o forte é sem kimono, imagem. Muito. Porque eu acho que é o seguinte, o sem kimono, ele abraça mais o grappling, né? Você, sem kimono, pode lutar o judoca, pode lutar o wrestler, pode lutar o sambo, pode lutar diversas modalidades ali. Só se adaptar à regra, né? A regra muda conforme o evento, cada evento tem a sua regra. E aí o cara precisa se adaptar àquela regra ali. Né? O ADCC, por exemplo, é uma regra diferente do jiu-jitsu. Né? Bem diferente. E assim, mestre, nessa sua estrada toda, nessa caminhada aí dentro do esporte, né? Tanto jiu-jitsu quanto MMA, qual foi assim, o maior ensinamento assim, que você leva para sua vida? Que você aprendeu através do esporte, essas coisas assim?
Cara, o bom ensinamento é manter os pés no chão e o ego fora do tatame, entendeu? O ego atrapalha demais. Vaidade é bom, te empurra pra cima, mas você tem que saber lidar com ela. E, cara, ego fora do tatame. Não quer bater, não entra no tatame. Entendeu? Tem dia que você bate pra alguém que é pior que você. Mas você precisa se colocar nessas situações. Né? Você não tem que estar tão preocupado. Eu já vi caras que estavam preocupados em não perder no tatame, chegava na competição, a cabeça do cara fundia. Né? Literalmente, o cara passava mal. Né? Mas o cara estava mais preocupado em ser campeão no dia a dia do que realmente performar naquela data. Sim. Né? Mas é isso, cara. Acho que é a humildade, aprender, manter a mente aberta para o aprendizado. Né, cara? Ninguém sabe tudo, as coisas vão acontecendo, vão evoluindo, vão surgindo e você tem que estar assim, aberto para novas informações, ter a humildade de perguntar, de aprender. Eu dou seminários sempre e várias vezes tem atletas graduados e assim, muito normalmente eu aprendo uma posição e eu saio super satisfeito, super feliz. Porque tem diversas maneiras de você fazer a mesma coisa. Não quer dizer que a maneira que você faça seja melhor, ela funciona bem para você, mas pode ser que alguém tenha criado uma outra maneira mais inteligente que a sua e melhor, mais eficiente. E você tem que manter a mente aberta para poder aprender, entendeu? Então, quando eu tenho contato com alguém assim, que está em destaque, está competindo, eu estou sempre procurando trocar figurinha ali para aprender. É isso que é legal no jiu-jitsu. É um esporte assim, que ele é infinito. Né? Ele infinito. O leque de possibilidades ali é muito grande. Você aprende coisas toda hora. E aquilo que você falou, às vezes é uma forma de executar uma posição que você já sabe. Exatamente. Né? Isso uma eu acho forma muito particular. legal. E aquela coisa também, mesmo que você não coloque no seu jogo a posição, ela te serve como cultura geral para você entender o que está acontecendo. Você vai treinar um atleta para uma competição, aquele atleta adversário faz uma posição, você já entendeu a posição dele antes. Já está pronto para orientar seu atleta, entendeu? E você pode ensinar o teu atleta as posições que você não faz. Não obrigatoriamente eles têm que fazer tudo que você faz. É o natural, né? O professor ensinar o que ele gosta. Mas você tem que... Eu acho que o papel do professor é você ensinar tudo que você sabe, né? E enxergar a possibilidade do atleta e tentar entender o que ele tem facilidade para dentro do teu conhecimento, você pensar as posições ideais para cada um. Né? Cada atleta tem a sua individualidade. Tem cara que não vai fazer guarda bem, que prefere ficar por cima, outro prefere ficar por baixo. Então, o professor tem que identificar as características de cada um sem tentar mudar, eu acho isso. Né? Eu acho que a gente tem que identificar sem tentar mudar muito, mas adicionando e melhorando o que o atleta já tem de bom. Sim, né? Trabalhar em cima das qualidades do atleta, corrigindo sempre as fraquezas, mas respeitar a individualidade de cada um. Né? E assim, está chegando aqui no final já, qual conselho você daria assim, para o atleta que está começando, que está pensando em viver nessa vida aí, tanto de atleta de jiu-jitsu ou de MMA, que assim, está naquele começo, qual conselho que você daria assim, para ele? Cara, primeiro conselho é, tentar procurar uma equipe que ele se identifique, né? Escutar os professores dessa equipe, né? Tentar fazer parte de um grupo, porque ninguém é campeão sozinho, né, cara? A gente aprende, né? Você precisa dos teus companheiros de treino. Quanto melhor o ambiente dentro da academia, mais fácil vai ser o relacionamento, mais fácil vai ser as pessoas te ajudarem um ao outro. Se você vai para uma academia que é competição todo dia e todo mundo querendo machucar um ao outro, aquilo não é um ambiente saudável. Né? Se você está numa academia que todo mundo quer vencer, mas todo mundo é amigo, o cara vai te pegar num dia e ele vai te corrigir depois, entendeu? Ele vai te ajudar a evoluir. Um está sempre ajudando o outro a evoluir. Então, eu acho que essa é a mentalidade ideal para uma equipe de competição. Né? Então, eu acho que o cara que está começando, acho que ele tem que procurar uma equipe que ele se identifique, né? E que tenha, na minha opinião, tem que ter um ambiente saudável e realmente profissionais sérios. Perfeito. Mestre, para mim foi uma honra ter você aqui. Manu, fechou? Quer fazer mais alguma pergunta? Tudo que eu queria perguntar para você, assim, a gente acompanha a trajetória, né? Ler o que a gente está lendo ali na revista, poder perguntar pessoalmente é outra
É outra Pô, sensação. já joguei como mexe no videogame, pô. Então, tá vendo? Porra. Aí é sem igual, assim, quando a gente vê na televisão, vê na internet, nas revistas, então foi um prazer receber você aqui, poder perguntar pessoalmente e você me responder, então, um prazer. Muito obrigada pela vocês presença. pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui. Pô, gente que batendo agradece. papo A sobre honra foi luta. nossa. Sucesso aí pra vocês da M8 Esporte. Amém. A gente tem uma proposta ambiciosa, bastante profissional, com várias frentes de trabalho, site, internet, no YouTube, Instagram. Fomos a primeira diária. mídia. A primeira mídia do Jiu-Jitsu, você tem um stand lá no Jiu-Jitsu.com. Eu vi vocês lá esse ano, pô, fiquei... A gente até convidou o Rubinho lá pra ficar com a gente eu lá encontrei também, o Rubinho lá, e aí ele me contou. Eu fiquei feliz de saber, bem que legal. bom. A gente Primeiro de fazer muitos. resenhas lá, tipo um podcast, assim, mas tudo feito ali naquele ambiente, foi bem legal. Legal. Foi mais rápido, tudo mais... Mais dinâmico, 10, né? 15, 20 minutinhos, porque não dava pra ficar muito tempo ali, mas foi bem legal. Foi bem bacana. Mestre, é isso. Obrigado por ter tirado o teu vocês. tempo aqui, com esse prazer. papo aqui. Sei que tem muito mais história pra contar, mas o tempo não é tão longo assim. Tá Tava ótimo. aqui o dia todo, que pô, é uma vida inteira fazendo isso daí, né? Mas obrigado, tá? Obrigado a vocês. Valeu, Murilo. Valeu, Manu. Quem ficou Valeu, até galera. aqui, até o final desse vídeo, por favor, siga a M8 nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho na internet, no site da M8, www.m8esportes.com.br, M8 Esportes Oficial no Instagram, YouTube M8 Esportes. Valeu, É isso, galera. Obrigado, Valeu. Murilo. Ouça. Obrigado.